En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Resch. Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos com o nosso programa de toda sexta-feira, né? Circuito Brasil, hoje na sua terceira edição. Toda sexta-feira a gente traz aqui uma expert em tecnologia, inovação, ciência, tecnologia, né? Aqui do Brasil e do Cone Sul. Hoje a gente vai falar de um assunto que é revolucionário e um tanto assustador, que é a inteligência artificial. E eu vou trazer para vocês uma expert, o UX-Writer, Ale Periar, aqui do Brasil, que vai explicar um pouquinho para a gente o que é isso, né? Os prós, os contras, por que é tão assustadora a inteligência artificial, mas no que ela pode ser tão benéfica também para a sociedade, para mim, para você, para dona de casa, para aquele que está num grande laboratório de ciência e tecnologia, desenvolvendo grandes produtos, como o nosso amigo, por exemplo, William Magalhães, que esteve conosco na última semana. Em 3 minutinhos a gente começa esse bate-papo. Vamos lá. We're gonna drive one screaming off the street and ride how we ride. Got a black uniform and a silver badge. Play cops for real and play cops for pay. Let's ride, ride. Dress is a kick in the ass. Let's reach your balloon till you're shitting your pants. No move, child, got a big black stick. There's 6 of us, babe, so suck on my dick and ride, ride, how we ride. Let's ride, ride. The left newspapers write who I'm a bit, but the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, you're doing something wicked. No, sorry, Jack, we're just giving tickets. Let's ride, ride, how we ride. And ride, ride, how we ride. And ride, ride, how we ride. Let's ride, Bom, pessoal, voltamos então para conversar com a Ale, essa jovem que é UX Writer, é da área de tecnologia, vai dar para a gente hoje uma noção bastante grande, bastante ampla, para a gente entender exatamente o que é a inteligência artificial. O senso comum vai dizer para a gente, né, que inteligência artificial é tudo aquilo que não é a inteligência humana, mais ou menos isso. Mas o que será que realmente implica a inteligência artificial? É um tanto assustador, como eu falei na introdução, porque a gente tem agora aí um tal de ChatGPT. Eu fiz o teste, o que é o GPT, perdão. Bom, cara, em menos de 8 minutos, esse chat redigiu uma lei antiterrorista. E em 8 minutos, escreveu um artigo atualizadíssimo sobre o primeiro ano da guerra na Europa entre Rússia e Ucrânia, com detalhes, com datas, explicando a origem do conflito lá em 2014. Ale, tudo bem? Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigada. Ale, é um pouco assustador isso, não é? Esse avanço. É demais. Como é que você está vendo isso?
Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre. Bom, o que que faz uma UX Writer? Eu acho que é importante vocês entenderem o meu contexto, né? Porque naturalmente vai interferir na forma como eu encaro esse assunto. Uma pessoa UX Writer é uma pessoa que escreve textos para aplicativos e sites, basicamente. Então a gente escreve com o objetivo de atingir os objetivos do negócio, ficou até redundante, mas é isso mesmo. E, ao mesmo tempo, proporcionar uma boa experiência para a pessoa que está utilizando aquele aplicativo, ajudando com que ela consiga atingir o objetivo dela sem a necessidade de ter que ligar para a central de atendimento, de ler algum artigo na FAQ, enfim, isso acaba naturalmente aumentando os custos da empresa. Então, a gente, ao mesmo tempo, economiza os recursos da empresa e dá um bom direcionamento com o conteúdo para a pessoa utilizar o produto ou serviço digital, mas também existe o UX em produtos físicos, né? E aí, dessa forma, a gente consegue tenta equilibrar essas duas balanças aí. E aí, devido ao contexto, né? No momento da gravação, eu trabalho no iFood, que é a maior food tech da América Latina. Então, lá, com certeza, já deve ter pedido algum hambúrguer pelo iFood, ou a ração para o seu pet, talvez. Eu já ouviu falar, né? Do iFood. E aí, muitas pessoas falaram, nossa, esse ChatGPT, ele vai roubar o meu emprego, agora ele escreve um tratado, uma lei. Com certeza ele vai escrever um texto para aplicativo, mas assim, calma, que hoje a gente vai tentar tirar o elefante da sala, né? O que é essa expressão? Tá incomodando, é muito grande, não tem como você ignorar, é um problema que tá ali. Só que não necessariamente precisa ser um problema. Acho que é sempre assim. Tecnologia tem os dois lados. É igual o avião. Quando o Santos Dumont inventou o avião, ele ia imaginar que as pessoas iam usar o avião para a guerra? Não. Certamente, acredito que ele pensou, vamos viajar, vamos passear, vamos conectar mais rapidamente. Não vou ficar meses dentro de um navio para chegar num país. Ele não pensou que seria utilizado para a guerra. Então, acho que é muito a forma como as empresas e as grandes corporações, de uma forma geral, o governo, utilizam essa tecnologia, né? E aí, estou com uma colinha aqui. Deixa eu ler para vocês a definição do ChatGPT. Na edição, vocês podem cortar essa parte, tá, gente? Então, vamos lá. O que é o ChatGPT? É uma inteligência artificial. Tem esse modelo treinado. Treinado por quem, gente? Pelas pessoas, por seres humanos. E existe aí, já começou, claro, né? A gente vive num sistema capitalista, com todas as questões que envolvem o capitalismo, que, enfim, pessoas que moram em países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil, poderia ser um deles, né? Trabalham ganhando pouco para treinar esses chats, para treinar essa inteligência artificial, né? E aí eles focam em diálogo, então você, gostaria que você fizesse um roteiro de viagens para mim para 10 dias em Fortaleza. E ele começa a te fazer perguntas e traz depois um resumo. Mas como é que ele faz isso? É uma inteligência generativa, pré-treinada. Então tem esse pré-treinamento. E onde que o ChatGPT ele bebe a informação? Onde é que ele vai buscar? Da mesma forma que a gente, ele vai buscar no Google. E aí ele vai buscar no Google de textos que já foram produzidos. Produzidos por quem? Por seres humanos. Então aí a gente já tem uma outra questão, que é uma problemática que a maioria dos artistas e dos autores enfrenta muito, gente, que é o plágio, né? Então sim, se você for passar... Se você que está assistindo agora já fez algum TCC, um trabalho de conclusão de curso, você sabe do que eu estou falando. Naturalmente, você não pode copiar o trabalho de uma outra pessoa. E os professores, para eliminar a possibilidade de fraude, eles testam o seu conteúdo em algumas ferramentas que também são inteligências aí para pegar se você utilizou indevidamente um trecho de um autor sem dar os créditos. Vamos falar dessa forma. E aí, isso, né, eles fizeram um teste também. Tem reportagem sobre isso, com conteúdo produzido pelo ChatGPT, e foi detectado mais de 70% de plágio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com plágio e também com o quê? Fake news. O Brasil tá cheio de fake news, a gente sofreu muito com as fake news, principalmente aí na época da Covid, né? Fake news que eram contra a vacinação, e também na época das eleições, a gente não precisa nem falar sobre isso, né? Teve muito. E aí, eu acho que é legal a gente já colocar
alguns pontos aqui. Se você já utilizou algum chatbot, você estava lá querendo saber qual que é o valor da sua conta de luz, e não foi uma pessoa que te atendeu, foi uma conversa que foi realizada num WhatsApp da vida, num Telegram, enfim, no site da própria empresa. Aquela conversa foi escrita por uma pessoa para simular quais seriam os caminhos que você faria ali. Eu quero a segunda via? Tem aqui um fluxo que a gente escreveu o conteúdo só da segunda via. Eu quero fazer uma reclamação? Tem um fluxo só de reclamação. Para otimizar o atendimento. Tem cliente que não gosta de falar com pessoas, né? Quando você entra numa loja, às vezes você só tá dando aquela olhadinha. Aqui no Brasil a gente fala muito sobre isso. Tô dando uma olhadinha, só tô passeando. E aí vem um vendedor e fala assim, não quero atendimento, só quero dar uma olhadinha. Então o chatbot também é legal por causa disso. E otimiza muitos custos. Então uma empresa às vezes não precisa ter 200 pessoas ali atendendo o telefone, ela pode ter bem menos do que isso utilizando o chatbot. E aí o ChatGPT ele vem além disso, né? Além dessa conversa ele traz algumas respostas. Então o que ele faz? Ele resume, ele inspira, simplifica e trata. Então ele resume grandes textos, textões, palestras, transcrição de entrevista. Essa entrevista, inclusive, poderia ser transcrita pelo ChatGPT. Pode ajudar também a ter ideias, cuidado com o que eu falei anteriormente, com o plágio, né? Pode diminuir um texto que tenha limite de caracteres, isso é bem legal. Então, por exemplo, eu passo muito por isso porque eu escrevo para telas de aplicativo e de site. Você já deve ter recebido alguma push notification. O que é isso? Aquele SMS que vem, que tem poucos caracteres, o caractere a gente soma tudo, tá, gente? Quantidade de letra, espaço, pontuação. E a push é aquela mensagenzinha que vem lá no seu aplicativo. Se a palavra vem cortada, pode dar um duplo sentido, pode ficar uma palavra engraçada. Vocês já devem estar pensando o que eu tô falando aí. Então, a gente tem um limite de caracteres. A gente até decorou, a gente que trabalha com isso, é 30 caracteres para o título e até 120 para o texto que vem embaixo. E às vezes é um grande desafio você ter pouquíssimos caracteres, né? E comunicar tanta coisa. Você pode pedir para o ChatGPT dar aquele resumo para você, e aí, claro, você não vai simplesmente copiar e colar, você vai ter que usar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o seu senso crítico, né, para analisar se aquela proposta tá boa, e você vai com certeza melhorar aquela proposta, né? Ale, e também... deixa eu só fazer Tá. um adendo aqui. O chat GPT, ele vem depois de duas ferramentas que são bem conhecidas já tá praticamente assim em todas as casas, né? A Alexa Sim, é uma delas, né? Alexa. O que difere, por exemplo, esse chat, essa tecnologia da Alexa, né? Que você pergunta a hora, agenda um despertador, pede uma música, tira uma dúvida, receita né? Você tá na cozinha, Sim. pede para Alexa te falar uma receita de bolo, de alguma comida. Tá. O que esse chat difere, por exemplo, da Alexa? Porque é uma coisa já bem popular, né? Dona de casa já tem. Inclusive eu tenho, só que eu não gosto muito de ouvir música pela Alexa, eu gosto de ouvir podcast. Então eu peço para ela colocar um podcast, eu fico ouvindo, fazendo as minhas atividades, que lavar louça é um clássico, né, gente? Tem que estar ouvindo podcast. É assim. Bom, a Alexa, ela é uma tecnologia, né, que está dentro do Echo Dot, mas ninguém fala Echo Dot, todo mundo fala o quê? A Alexa, né? Eu vou comprar uma Alexa, ninguém fala vou comprar um Echo Dot. A Alexa é uma inteligência, sim, que está lá dentro, só que ela é muito limitada, ela não consegue aprender com o uso. Então, por exemplo, diferente do ChatGPT, que é um chat generativo. Então, você vai treinando o chat, ele vai ficando, entre aspas, mais inteligente, mais potente. O próprio ser humano vai fazendo isso. Então, você não vai conseguir pedir para a Alexa para ela fazer um código, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com TI, desenvolvimento. Escreve um código aí para mim, para eu poder fazer um carrinho de compras no site que eu trabalho, que é um site de um e-commerce, por exemplo. A Alexa jamais vai poder fazer isso. Ela é uma assistente mesmo, que vai apagar e acender a tua luz, ela vai botar uma música, ela pode te contar uma piada, e geralmente as piadas são ruins. E temperatura, te acordar, se você conseguir programar. Ela é mais... O nome já diz, né? Ela é uma assistente, mas ela não vai conseguir passar disso. Pode ser que consiga, né? Porque agora todo mundo quer ter uma inteligência artificial para chamar de sua.
né? O que não falta agora é concorrente. Depois que o ChatGPT veio, todas as empresas vieram desesperadas, né? Para fazer o dela, né? Enfim. A Alexa, então, ela está muito mais próxima das assistentes virtuais, né? Dessas empresas que a gente hoje, por exemplo, Sim, você sim. falou aí A da conta Siri, de por luz, exemplo. né? Você entra no WhatsApp, por exemplo, é uma assistente virtual, você esgota a conversa com ela. Só um minutinho. Pera, Pois que não. eu tô gravando. Você esgota a conversa com ela e. Faz de novo, senão o pessoal da edição vai matar a gente. Ah. Vai lá. Obrigada. Então, Desculpa, a Alexa. Tá, vamos lá. A Alexa, então, é uma espécie de assistente virtual, né? Como hoje muitas Isso. empresas têm. Né? Isso. Já não existe mais aquele serviço de atendimento ao consumidor pessoal, que você vai numa repartição, conversa com uma pessoa, leva uma cópia de um documento. Você já faz isso tudo pelo WhatsApp. E aí, algumas empresas têm lá no finalzinho, quando não consegue resolver, se você quer falar com um atendente. Aí é quando você vai Exatamente. interagir com um ser humano. Com um A ser Alexa humano. está mais voltada para isso. O chatbot já seria um outro nível, já está no outro... Exatamente. O ChatGPT, ele é muito mais uma ferramenta. Por quê? Olha só quantas coisas já vou resumir aqui para vocês, né? Quantas coisas a gente já falou. Ele resume textos grandões, ele te dá dica, ele coda para você, então ele faz algum código, ele te dá uma lista de nomes para esse programa, por exemplo. Eu quero fazer um novo programa de televisão. Vai falar sobre isso. Por favor, me dê umas 10 ideias de nomes. E ela pode te trazer, ele pode te trazer alguns nomes, você pode falar todos horríveis, ou, nossa, esse aqui é legal, acho que se eu adaptar isso fica interessante. Pode simplificar textos grandes. Outra coisa legal também às vezes a gente está fazendo uma pesquisa grande, a gente entrevista muitas pessoas, a gente quer saber sobre o que aquelas pessoas falaram com mais veemência, com mais quantidade nas entrevistas. Quantas vezes aquela palavra foi mencionada? A gente consegue também com o chat, porque ele transcreve, e isso é importante, porque vamos supor, a gente às vezes quer pesquisar o que é mais importante para o cliente. É pagamento por Pix ou é um pagamento parcelado? E aí conseguimos numericamente de uma forma rápida, não ter que ficar 1, 2, 3 contando manualmente ali, né? Quantas vezes o pagamento por Pix foi mencionado? Legal, então vamos tentar priorizar isso, porque isso é o que a maioria dos clientes quer. Isso é só um exemplo bem rapidinho que eu tô dando aqui para vocês. E aí todo mundo fica assustado, meu Deus, se escreve, se resume, se faz um código, porque no início, quando era só texto, eu lembro disso, porque eu tô muito no LinkedIn, uma rede social mais de trabalho, né? E aí vinham as pessoas que trabalham mais com a parte visual e falavam assim, olha, o emprego de vocês, de quem escreve, vai acabar, hein? Com aquele tom meio catastrófico, sarcástico e catastrófico. Quando a gente teve algumas inteligências artificiais que começaram a desenhar telas de aplicativo e fazer imagens, aí eu falei, olha, então não é só o nosso que está em jogo, ou seja, não tem nenhum emprego em risco propriamente dito, tá, gente? O que o ChatGPT não faz? Pode ser sim que algumas pessoas não tenham mais que fazer algumas das funções, essas pessoas vão ter que se reinventar. Eu gosto de contar um caso, porque no início, sim, eu também fiquei assustada, tá, gente? Mas eu lembrei de uma coisa que acalmou meu coração, que foi, eu nasci em 84, tô com 38, vou fazer 39 anos. E aí, eu sou dos anos 80 e 90, né? Quando eu fui pensar em querer trabalhar, trabalho desde os meus 13 anos, falei, quero fazer um curso. Aí meu avô falou assim pra mim, na época, você quer fazer um curso de datilografia ou de computação? Eu falei, eu quero fazer um de computação. Então, eu passei por esse momento de decidir se eu ia pra datilografia ou pra computação. Tem gente que trabalhou como datilógrafo por anos e não trabalhou mais. Aí você, então... E aí eu lembro direitinho que o primeiro teste que eu fiz de trabalho, eu tinha um teste de digitação, para ver se eu digitava rápido, porque isso era importante para minha função. Hoje em dia nem tem mais isso, assim. Então a gente vai se adaptando ao longo, né, do processo. E o que o ChatGPT ainda não faz? Ele não faz teste, não faz pesquisa aprofundada, de conversar, de ler. Gente, tem uma ferramenta para gente que trabalha com experiência da pessoa usuária, UX Design, que é o mapa de empatia. Então, muitas vezes, tem lá o que a pessoa fala, o que a pessoa pensa, o que a pessoa ouve, o que a pessoa sente. Quantas vezes você já perguntou para uma amiga sua, tá tudo bem, amiga? E ela falou, tudo ótimo, mas com a cara péssima.
Quem consegue ler essas expressões atualmente somos nós, seres humanos. Que bom. Então, por isso que às vezes a gente faz pesquisa em dupla, uma pessoa fica focada em anotar o que você está falando e fazer as perguntas, ou só fazer pergunta, e a outra só está tentando ler as suas expressões para ver se é aquilo mesmo se condiz com o que você está falando, sabe? Essa parte é uma das partes mais legais, inclusive, de fazer pesquisa. Não faz estratégia também, não faz estratégia, não sabe a diferença ainda de consistência e de diferenciação. Vamos dar um exemplo. Se eu falar para você assim, olha, você vai fazer uma compra num site de uma televisão, quer comprar, de novo, peraí. Se eu falar para você assim, você vai comprar uma televisão, aí você entra num site, aí no site tá assim, garantir a TV. Aí você clica, garantir a TV. Aí você lê mais um pouquinho, aí aparece um outro botão, comprar. Você fala, mas não era garantir? Agora é comprar? E aí, para cada vez que você entra no site, tem uma palavra nova, não tem nenhum padrão. Vai parecer que o site é fake, não é? Não vai parecer que o site... será que esse site é oficial mesmo? Será que isso não é um golpe? Então, a falta de consistência acaba passando um pouquinho de falta de credibilidade, né? Então, isso também... Por enquanto não é possível. Outras coisas que eu também anotei aqui que eu acho que são legais de falar. Além da estratégia, por enquanto a gente não tem métrica. O que são métricas? Vamos dar algum exemplo aí tranquilo para vocês entenderem. Se você tem Instagram, você sabe quantos likes, quantos coraçõezinhos tem ali a sua foto. Aquilo é uma métrica, a gente sabe quantas pessoas gostaram daquela foto ou não. A gente sabe quantos comentários as pessoas deixaram, quantas pessoas baixaram aquele aplicativo. Só que não é só saber a quantidade, a gente tem que saber analisar aquilo e saber o que a gente vai fazer com aquilo para melhorar o produto, para às vezes fazer uma boa promoção da televisão, o exemplo que eu estava dando para vocês antes. Então... Além da análise números em informação, né, Ale? Informação com o quê? Com senso crítico, com criatividade, com competência, com experiências que a gente teve em outros trabalhos. Eu sempre falo muito sobre isso também. Tem muitas pessoas que vêm conversar comigo. Eu quero trabalhar com tecnologia, o que eu faço? Nada do que eu fiz antes é valioso. Eu falo muito pelo contrário, a sua experiência conta muito, sim. É muito útil. Eu trabalhei por anos no marketing digital para depois ir para a área de tecnologia. Me ajuda muito e me ajudou até hoje, inclusive a conversar com equipes de marketing também. Já trabalhei com venda, já trabalhei com teatro, que me ajudou a tentar aqui, falar um pouquinho mais à vontade para vocês, porque antes eu era muito tímida. Então as experiências que a gente vai acumulando ao longo da vida, inclusive quando a gente datilografava, não é verdade, ajudam a gente para o que a gente vai fazer hoje. E tem mais uma coisa que eu queria trazer para vocês, assim, de reflexão, é que criatividade é um dom maravilhoso, assim, que o ser humano tem, que a gente pode desenvolver, tá? Muita gente fala, não sou criativo. Dá para ser mais criativo treinando, né? Então, são coisas que o ChatGPT e vários outros chats não conseguem ser dessa forma. Utilizando a métrica, usando o bom senso, vendo para qual caminho a gente vai, utilizando a criatividade para propor uma solução nova. Olha quantas conexões a gente faz aí, né? Essa questão da empatia com o outro ser humano. O robô não vai conseguir fazer isso, certamente. Uma coisa que é legal também, eu vi um post recentemente no LinkedIn que tava assim, gente, olha que legal, descobri uma inteligência artificial que faz um site em 30 segundos. Só para vocês terem uma ideia, tem projetos de site que demoram 3 meses, 6 meses, dependendo até mais meses, porque exige pesquisa para você saber para quem que você está projetando aquele site. Não é copia e cola, 30 segundos, gente. E aí eu fico imaginando, se várias empresas forem para utilizarem essa inteligência artificial que faz um site em 30 segundos, com conteúdo inclusive, a gente vai ter um monte de site igual. E assim, todo mundo tem o mesmo produto. O que difere uma marca da outra? Se eu falar para você, está com fome? Você vai pedir um delivery. Tem gente que já fala, vou pedir um iFood, de tão forte que é a marca. Quero assistir um filmezinho. Vamos assistir um... Tem gente que vai falar, uma Netflix. Tem gente que não vai falar filme. Então, por que a voz... No passado, a gente falava Xerox, né? Xerox é o nome da marca. Vou tirar uma Xerox, e era uma fotocópia. Ninguém fala fotocópia. Exatamente. Mesma coisa, cotonete. Não é cotonete. São hastes flexíveis com algodão. Olha que
E tem várias outras marcas, com certeza vocês devem saber aí. Iogurte, tem gente que chama de Danone. Olha quantas publicidades poderíamos estar ganhando aqui, né? Mas é isso. E aí, para cada marca, a gente tem uma voz específica. A gente sabe que um banco roxo é qual? Você já sabe qual que é. É pela cor, é pela voz, é o tom que a gente usa para conversar com as pessoas. Às vezes é um tom mais descontraído, às vezes não dá para ser um tom descontraído, porque é um órgão do governo. Nossa, a gente tem que ser um pouco mais sério aqui. Por exemplo, esse banco roxinho, ele fala de uma forma. O banco azul, que tem um projeto habitacional, é outro. Qual que é? É a Caixa Econômica, vocês já sabem qual que é. E aí, a Caixa Econômica fala de uma forma diferente do outro banco, que é mais descolado, que tem essa postura mais para as gerações atuais, digamos assim, tá? Se a gente tem um site em 30 segundos, essa personalidade, essa criatividade vai com Deus, assim. Não tem a mínima condição da gente ter um trabalho de qualidade. E aí, quando você não se difere do concorrente, você morre. E aí você vai ter que acabar contratando pessoas para fazerem, de fato, aquele trabalho. Então, se vocês pudessem guardar só uma frase assim sobre o ChatGPT, lembra assim, é uma ferramenta. Eu utilizo várias ferramentas no meu dia a dia. Então, por exemplo, para eu saber a quantidade de caracteres, se aquela frase que eu estou sugerindo para o SMS está muito grande, eu utilizo um site chamado Contador de Caracteres. Às vezes eu quero escrever uma palavra, mas aquela palavra o setor jurídico fala, essa palavra não pode, porque pode dar problema, pode dar um processo. Qual palavra seria um sinônimo? Eu digito dicionário de sinônimos e tem um site com esse nome que eu digito a palavra e vem uma lista de sinônimos e eu, com meu senso crítico, e eu sabendo como a marca se comunica, eu falo, essa palavra aqui serve, legal, vou usar ela. E outras ferramentas também para a gente verificar leiturabilidade, às vezes o texto está muito difícil. Sabe aquele texto juridiquês que ninguém entende nada? O ChatGPT ajuda a gente a dar uma traduzida nesse juridiquês. Só que a gente, com a nossa experiência, a gente pode ainda melhorar muito esse texto e trazer de uma forma que todas as pessoas, independente do nível educacional, consigam entender. E a gente tem umas ferramentas, o Remury, por exemplo, que é um site que você consegue ver quais frases são mais difíceis, quais frases são mais fáceis. Tem um outro site que fala, olha, esse daqui a pessoa tem que ter estudado até a faculdade para conseguir entender esse texto. E a gente sabe que no Brasil a gente tem uma defasagem muito grande educacional. Então você não vai querer escrever só para pessoas que tenham faculdade. Você quer escrever para pessoas que todos, né? saibam ler e escrever, para todas as pessoas de preferência, né? Ale, então, isso, gente. Então a gente pode, digamos assim, ficar um pouco mais tranquilo de que tudo isso que a gente está vendo, essa evolução, né, que é tão rápida, né, uma velocidade enorme, né, que de um dia para o outro sempre estão surgindo coisas novas, isso tudo tem como base, na verdade, a inteligência humana. Exatamente. Se não existisse alguém que escreveu antes, gente, que pesquisou, não tinha isso. Não tinha, assim. E uma outra coisa que eu quero te perguntar antes da gente encerrar essa conversa. Você falou lá no início, né, do Santos Dumont, quando ele inventou o avião, ele não imaginava que o avião fosse utilizado para guerra. Preocupa muito, Ale, também que essa inteligência artificial possa ser usada também do ponto de vista negativo, ou seja, na disputa entre os países, seja comercial, seja em conflito mesmo, né? A gente tem aí casos, estamos tendo essa guerra já de mais de um ano na Europa. E também essa inteligência artificial pode ser, digamos, uma arma para as guerras que já não são mais tão convencionais? Pode sim, assim como algumas organizações criminosas também podem utilizar para disparar fake news. A gente lembra das eleições que aconteceram nos Estados Unidos, que bom que lá teve um resultado que não foi muito para as fake news, mesma coisa aqui no Brasil também. Então aí novamente o que nos faz humanos? Senso crítico, empatia, criatividade. É isso que essa tecnologia dentro da gente que a gente precisa alimentar para entender que a gente precisa usar a ferramenta para o bem, não para o mal, e que a gente precisa se proteger de organizações, enfim, que fazem isso de uma forma negativa. Ser humano nunca vai ser obsoleto, assim. E a dica que eu dou para você que trabalha com tecnologia e para você que não trabalha, vamos estudar, vamos ler fontes confiáveis, não confie só lá no Zap, no WhatsApp, dê uma olhada, leia
assista outros programas, tem podcast que também fala sobre ChatGPT, inteligência artificial. Tire as suas próprias conclusões com o seu senso crítico e a sua capacidade de analisar. Se você estiver um pouco ansioso ou ansiosa agora, respira, daqui a pouco você procura de novo. Tá tudo bem. Eu vou fazer em abril desse ano um curso de inteligência artificial para UX Writing, para eu conseguir entender melhor como utilizar isso dentro da minha profissão. Mas é isso, é usar como uma ferramenta e não se apavorar. E assim, se por acaso a empresa que você gostaria de trabalhar fala que não, agora eu só vou trabalhar com ChatGPT, provavelmente essa empresa não vai se diferenciar muito dos concorrentes, e aí você pode ter certeza que em breve vai ter vaga aberta. Perfeito, Ale. Quero agradecer muito a Ale Periage, especialista, essa jovem brasileira, né, da área de tecnologia, e ficou bem claro, né? Tecnologia é fundamental, a tecnologia é inovação, tudo isso é imprescindível para qualquer nação, para o Brasil, que é um país aí, né, uma potência emergente, né, um gigante ainda adormecido, mas não vamos deixar de estudar, não vamos deixar que o nosso lado humano domine, porque se tem robô, é porque nós o criamos, não é isso? A gente vai voltar na próxima sexta-feira com mais uma grande personalidade na área de ciência, tecnologia e inovação aqui no Circuito Brasil. Um grande abraço e até lá!